E no meio disso tudo, como cereja do bolo, o Milei deu um esquema de pirâmide, colocando uma moeda Libra falsa, S-Libra, uma token moeda, que ele lançou de dentro do palácio. O sócio dele está procurado pela Interpol, lista vermelha da Interpol, e o pai do sócio dele tem 3 cadeias já por estafa financeira. E o segundo que mais ganhou dinheiro com esse golpe foi o presidente do Congresso da Argentina, Martin Menem, que é sobrinho do Carlos Saúl Menem, que é um operador de câmbio financeiro. Se isso aí também não é um governo de espertalhões, isso aí é o quê? Eu insisto, qual é o planejamento estratégico para a Argentina voltar a ser uma potência média como já foi? Qual é a indústria argentina de ponta que vai ser a vitrine dos próximos 5, 10 anos? Qual é o aproveitamento de beneficiamento de industrialização de minerais raros e estratégicos que o país tem? E para fechar a história do câmbio, o câmbio argentino foi desvalorizado no governo Alberto Fernandes pelo endividamento externo que Maurício Macri contraiu. E o Alberto Fernandes é um bunda mole e não fez auditoria do endividamento. O endividamento que foi aprovado na quarta passada já é ilegal. Outras forças políticas assinaram um manifesto. Se nós assumirmos, a gente não vai assumir essa dívida, porque ela foi contraída de forma ilegal, conforme a lei do próprio país. E para não me estender, eu faço a pergunta, será que o agro argentino queria ter o câmbio blue para ele também? Porque o câmbio do agro argentino era muito mais baixo. Para comprar insumo era metade do blue, e para vender o topo do blue. A Argentina tinha 7 faixas de câmbio, não tinha 2. Então, a sociedade rural argentina queria também não ter o seu subsídio para comprar insumo e para vender mais caro. Compra mais barato, o Estado vai e cobre o buraco. Vende mais caro, o Estado vai e não faz a chamada retenção, que seria a tributação sobre a exportação. Ô, professor, você citou aí essa polêmica toda envolvendo essa propaganda que o Milei fez de uma criptomoeda que, enfim, acabou não dando certo e muita gente perdeu dinheiro. Isso já faz mais ou menos um mês que aconteceu, né? Como é que está o desgaste? Peraí, professor, que tá cortando aí. Como é que está o desgaste político dele atualmente com relação a isso? Ainda está repercutindo muito aí na Argentina, essa polêmica toda, ou já deu uma arrefecida esse assunto? Não, tá bastante, diria eu, intenso, porque foi uma soma de fatores, né? Foi a repressão do dia 5 de março sobre os aposentados. Toda semana tem marcha de aposentado. Por quê? Porque foi congelada a aposentadoria. Por isso. E aí tem o protocolo anti-piquete, que é proibido cortar uma rua, nem que sejam 100 pessoas com mais de 70 anos. E aí vinha uma repressão brutal, como foi a do dia 5. Depois eles cercaram o Congresso, votaram uma lei contra a Constituição, sem as pessoas estar dentro da galeria podendo se manifestar. Só que no final de fevereiro, Javier Milei lançou uma criptomoeda como garoto propaganda, manteve a postagem por 5 horas, a valorização foi brutal. Pra vocês terem uma ideia, ele, Javier Milei, segundo Hayden Davis, que é o operador da criptomoeda, que está foragido da Interpol, teria a receber 120 milhões de dólares. Ele. Ou tem 120 milhões de dólares que não tem uma conta destino. Por exemplo, a outra situação que tem que entender, que aí pode ser que dê alguma coisa, é que 44 mil pessoas foram estafadas. Ou seja, sofreram um golpe, tipo sistema Ponzi de pirâmide. Tu vai, infla o valor, depois, né, tu compra na baixa, vende na alta e fica pendurado na brocha, como falam no interior do Rio Grande. E dessas 44 mil pessoas, a grande maioria tinha cidadania ou era natural dos Estados Unidos. Então, eu já perdi a conta. Na último dado que eu tinha, Javier Milei estava sendo processado em 32 estados dos 50 da União Americana. E estava com investigação aberta no FBI. É evidente que o FBI não vai prender o presidente soberano de um país, a não ser que ele seja um narcotraficante da CIA, como o Manuel Noriega do Panamá em 89, que os gringos foram invadir o país. Mas ele pode ter uma série de sanções jurídicas. Não apenas ele, como a secretária de governo Karina Milei, a sua irmã, o presidente do Congresso, Martin Menem, e mais um conjunto de 3 ou 4 secretários de Estado ou ministros. Tá bom? E a operação da estafa foi feita dentro do Palácio Casa Rosada ou dentro da residência oficial da presidência. E não foi a primeira vez que o Milei lançou isso, foi a terceira. Ele, quando deputado, lançou uma também. Sim, e essa aí, obviamente, repercutiu muito, né? O fato de ele estar na presidência. Aí, para fechar o raciocínio, se me permite, o que está ventilando é que o acesso ao presidente, ele é, como chama, ele está precificado, para usar o termo de mercado.
Ter acesso ao presidente passa pela agenda da Karina Milei, que é a principal ministra do governo, que é a sua secretária direta. Existe uma precificação para ter acesso ao presidente. É uma assimetria na relação dos recursos de poder. Tem que pagar por fora para ter acesso a ele de forma, diria eu, informal, ou garantir uma agenda ou algo que o valha. Isso aí tudo está na mídia argentina, não contando nada. Pagar para quem, Bruno? Karina Milei, a sua irmã. Teria que pagar para a irmã? Para poder ter acesso ao... Nossa, é uma situação muito grave mesmo, se confirmar isso que o Bruno está comentando aqui.